toda a Igreja Católica do Ocidente, que é a liturgia renovada, como nós conhecemos nas paróquias da diocese. Nós, aqui na administração apostólica, temos um outro rito, que é o rito romano tradicional. Então, quando foi em 1970, que foi feita a reforma do rito romano, foi colocado na igreja toda do Ocidente, a igreja latina, que nós chamamos, mas aqui teve uma situação histórica. Teve, não é, a história de Dom Antônio de Castro Maia, que foi bispo em Campos por 33 anos, e ele aqui manteve a liturgia antiga com os padres da diocese na época. E assim formou-se aqui uma grande comunidade que se manteve com esse rito tradicional. Houve problemas, dificuldades, mas depois o Papa São João Paulo II, estamos celebrando 20 anos disso esse ano, criou a administração apostólica para quê? Para atender a essa grande comunidade de fiéis aqui de Campos e região, que se mantiveram ligados historicamente ao uso da liturgia tradicional. Então, está vendo? Assim que funcionam os ritos na igreja. Sempre tem um motivo histórico. O nosso caso aqui é esse, né? Um motivo histórico que nos deixou ligados à liturgia. Então, aqui nós temos... Agora, nós aqui, na administração apostólica, como os católicos da diocese, nós celebramos um único culto a Deus, celebramos os mesmos 7 sacramentos, mas que se expressam em formas litúrgicas diferentes. Por quê? O mistério de Deus, ele é um mistério infinito. Nenhuma liturgia, por mais bonita que ela seja, ela consegue expressar toda a riqueza do mistério de Deus. Por isso que cada rito na igreja, ele mostra um aspecto da liturgia. Agora, com essas notícias que a gente vendo da guerra da Ucrânia, acaba vendo, né, a gente vê às vezes filmagens mostrando às vezes os padres lá, igrejas lá. Se vocês perceberem bem, lá os padres usam uma roupa diferente da nossa, um paramento diferente. As igrejas são um pouquinho diversas no modo de construir. Lá é outro rito. Vários ali são católicos também. Agora, o que faz esses vários ritos diferentes, mais de 20 que a Igreja Católica tem, serem todos católicos? O que faz isso é o quê? É a ligação com a hierarquia da igreja. Então, o critério que garante a unidade nessa pluralidade das tradições litúrgicas é a fidelidade à tradição apostólica, quer dizer, a comunhão na fé e nos sacramentos recebida dos apóstolos, que é significada pela sucessão apostólica. Como é que nós estamos unidos à tradição dos apóstolos? Porque nós estamos unidos ao bispo e o bispo ao papa, e tanto o bispo como o papa são sucessores dos apóstolos. Então, uma igreja, com a sua liturgia, para que ela seja católica, tem que estar governada pelo bispo unido com o papa. Isso que faz que a igreja católica, tendo várias formas celebrativas, vários ritos diversos, todos eles sejam católicos, porque todos estão unidos nessa mesma hierarquia que nos liga lá à tradição que vem dos próprios apóstolos. Então, as diversas tradições litúrgicas significam e comunicam o mesmo e único mistério de Cristo, mistério da salvação, e manifestam assim essa catolicidade, essa universalidade da igreja que leva a mesma fé, o mesmo culto, expresso em vários ritos, em diversas culturas. Na liturgia da igreja, nós temos uma parte que é imutável e outra parte que pode mudar. O que é que não podemos nunca mudar na liturgia da igreja? Aquilo que foi feito por Jesus. Por exemplo, o rito do batismo. Qual que é a essência do batismo? É o padre derramar a água na cabeça do neném e falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não pode mudar, porque isso foi Jesus que fez. Isso é imutável. Agora, e o padre faz aquelas orações sobre a criança, não é? Coloca sal bento na boca da criança, passa o óleo bento no peito da criança, aí o padre vai e entrega a vela acesa, bota a toalhinha branca. Isso já são ritos que a igreja foi desenvolvendo em torno desse núcleo central para expressar a santidade, a dignidade daquele sacramento, inspirar em nós a devoção, a piedade e esclarecer mais a nossa fé. Por exemplo, a Santa Missa. O que é a essência da missa? É aquilo que Jesus deixou na última ceia. O que foi?
Jesus pegou o pão e falou: isto é o meu corpo. Pegou o cálice com o vinho e falou: este é o cálice do meu sangue. É isso que o padre faz no altar na consagração. Isso é a missa. A missa é isso aqui, esse núcleo central. Mas a igreja, através dos séculos, ela foi organizando todo um cerimonial. Tem as leituras, não é? Tem a homilia do padre, a pregação, tem o ofertório, tem as orações, temos, né, os cânticos. Tudo isso foi envolvendo para poder expressar mais a santidade da Eucaristia, para poder nos dar uma boa formação também, que a gente vai esclarecendo mais a fé no mistério e nos convidando a viver de modo mais profundo o mistério que nós celebramos. Tudo isso que a igreja foi desenvolvendo em torno daquele núcleo central que Jesus instituiu, isso pode mudar, como de fato na história mudou, né? Às vezes o Papa quer fazer uma mudança, como por exemplo a missa romana. Quando veio o Concílio Vaticano II, ela foi renovada, como está hoje na diocese, por exemplo. Aqui, por uma questão histórica, nós mantemos, graças a Deus, o rito tradicional antigo, não é? Foi mantido aqui na administração apostólica, mas ali foi uma mudança. Isso a igreja pode fazer, não é? A igreja tem esse poder de mudar sem mexer, sem tocar a essência do rito, tá bom? Então, por isso que a igreja, ela é uma só, mas ela é católica, ela é universal, ela está espalhada no mundo inteiro e ela cultua a Deus com um único culto expresso em vários ritos, seguindo várias culturas.